Contra o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Aleluia, que maravilha. Você pode adorar o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Louvado seja o nome, Senhor. Glória a Deus. Porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Glória a Deus, aleluia. É onde Deus é exaltado, onde Ele é glorificado. Glória a Deus. Ele manifesta o seu poder, a sua graça. Eu tenho certeza que se você entrou aqui hoje triste, você vai sair alegre. Se você entrou doente, você vai sair curado. Já está sendo, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9. Glórias a Deus. Nós vamos aprender aqui com essa oração que Jesus ensinou. Diz assim a palavra de Deus: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Santo Deus, Pai querido, continua falando aqui essa noite, continua abrindo os olhos espirituais dessa igreja, e que essa palavra, meu Deus, venha encontrar o lugar certo em nossos corações. Tira, Senhor, toda a sombra, toda a nuvem negra, toda distração, cansaço, perturbação psicológica, espiritual. Quebra toda seta de alma, seta de mente, que tentar roubar essa mensagem, e traz, Espírito Santo, a revelação completa do que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos, dá uma salva de palmas para Deus muito forte. Glória a Deus. Nós vamos aprender as lições que Jesus nos ensina aqui nesta oração. A palavra de Deus, ela diz que os discípulos, ao observarem duas coisas, eles ficaram muito admirados e querendo entender o que se passava. A primeira coisa, eles observaram os seguidores de João Batista aprendendo a orar. E a outra coisa, eles observavam Jesus orando, mas Jesus não tinha ensinado eles a orar. Então eles vão fazer uma pergunta: Senhor, os discípulos de João Batista são ensinados a orar, agora ensina para nós também como que a gente deve orar. E aí Jesus vai trazer esse ensinamento aqui de Mateus capítulo 6, versículo 9. E é importante já entender de princípio que essa oração não é uma fórmula, não é algo para ser repetido mecanicamente, mas aqui tem ensinamentos que devem estar incluídos em todas as nossas orações, que tem que ser voluntárias, que tem que ser espontâneas, que tem que sair do nosso coração. Não há problema algum em recitar a oração do Pai Nosso, porque é uma oração bíblica, foi Jesus que ensinou, então não tem problema se você recitar essa oração. Porém, o sentido aqui é muito mais profundo do que repetir as palavras. É entender cada uma das revelações que Jesus trouxe através desta oração. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre os ensinamentos que podemos ter na oração do Pai Nosso. Veja comigo aí no versículo de número 9. Olha só. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Primeiro ensino é que Jesus vai nos ensinar a olhar para Deus como Pai. E por que isso é tão importante? Talvez para nós aqui hoje, que já somos cristãos, isso não chama tanto atenção assim. Mas vamos retroceder para aquela época onde eles viviam num regime judaico, no tempo da lei, e as pessoas ali não tinham essa proximidade com Deus. Elas viam Deus como Senhor, Criador de todas as coisas. Eles viam Deus como Todo-Poderoso, que tinha tirado eles da terra do Egito, tinha dado a eles a terra de Canaã. Eles olhavam para Deus como Deus que guardava e protegia Israel, como o grandioso Deus
que era o dono da nação, o sustentador do seu povo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que criou Israel para ser o seu povo eleito, a sua nação particular. Mas eles não tinham essa visão de perto, eles olhavam Deus de longe. Agora Jesus chega com um novo conceito de quem era Deus. Ele vai dizer assim: quando vocês orarem, veja Deus como Pai, olhem para Deus como o Pai de vocês. Isso é muito, muito forte, muito interessante. Eu sei que talvez eu estou falando aqui com alguém que não conheceu o pai físico, alguém que não teve uma experiência boa com seu pai, alguém que foi abandonado, enfim, são várias experiências. Mas tudo que eu falar de pai aqui essa noite, aplica na visão de um pai perfeito. Se você teve um pai assim, maravilhoso, amém. Se você não teve, eu acredito que pelo menos o conceito de um pai perfeito você tem no seu coração. Olhe para Deus como o Pai que é mais do que perfeito. Então nós vamos falar aqui que Jesus vai nos mostrar que, olha só, Pai nosso. Quando Jesus nos ensina a olhar para Deus como Pai, Ele vai dizer assim: olhe para Deus como um Pai que está perto. O nosso é um pronome possessivo, é aquilo que é meu, aquilo que está ligado a mim, aquilo que está perto de mim. Então quando Jesus fala, olhe para Deus como Pai, chame Deus de Pai nosso, Ele está dizendo assim: veja que Deus não está longe de você. Veja que Deus não apenas criou a humanidade e largou a humanidade à sua própria sorte. Deus continua presente na história da humanidade em geral e na sua história individualmente, como o Pai que não se retirou, que não te abandonou, que não te deixa sozinho, como o Pai que está perto, muito próximo e que quer intimidade, que quer proximidade, que quer relacionamento com você. Amém? Então olhe para Deus dessa maneira, como o Pai que é o teu Pai. Não é apenas um Pai, mas é o Pai com quem você se relaciona. O Pai que você sente o carinho, que você sente o calor dele, que você sabe que ele está ali, que ele está ali para você todos os dias. E isso faz toda a diferença. Se talvez você não teve um pai aqui na terra, ou seu pai já se foi para a eternidade, saiba que o seu Pai da eternidade, o Pai celestial, Ele é o Pai que nunca vai te abandonar. Ele vai permanecer com você todos os dias da sua vida. Amém? E Jesus vai nos ensinar aqui, no versículo de número 11, que esse Pai, além dele estar perto de nós, além dele estar querendo relacionar-se conosco profundamente, ele é um Pai que é provedor. Veja aí o versículo de número 11, quando Jesus vai ensinar dentro dessa mesma oração, para pedirmos esse Pai: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É Jesus apontando para Deus como o Pai que provê. Ele é o Pai que está próximo e Ele é o Pai que cuida das nossas necessidades. Que maravilha! Nós temos muitas necessidades, tanto físicas, materiais, espirituais, emocionais. Necessidades que algumas delas nós vamos correr atrás, nós vamos plantar e vamos colher. Mas outras somente Deus pode nos dar sobrenaturalmente. E até aquelas mesmas que nós vamos correr atrás, vamos correr com a força desse Deus. Então olhe para Deus como Deus que cuida de você. Eu não sei de que maneira você está aqui essa noite, como você tem passado os seus dias, mas uma coisa eu sei, que o Senhor conhece cada um dos seus problemas. Ele sabe exatamente o que você precisa dele aqui nessa noite. E não só sabe, Ele tem em abundância para suprir as nossas necessidades. Aleluia! Até mesmo antes dessa necessidade surgir, Deus já havia providenciado. Quando nós lemos Gênesis, nós vamos ver que Deus primeiro providencia tudo na terra, para depois colocar o homem. Deus vai providenciar a ordem, Deus vai providenciar a luz, Ele vai providenciar o solo, Ele também vai trabalhar para a alimentação do ser humano, tanto na questão animal quanto na questão vegetal. O Senhor, Ele vai controlar todo esse planeta que estava em desordem, para no final, para no sexto dia, então Ele vai colocar o homem no jardim. Por quê? Porque Deus sabia que o homem precisaria de luz para sobreviver. O homem iria necessitar de alimentos e também iria precisar de um chão firme para pisar.
Então Deus prepara tudo para depois o homem vir à existência, ou seja, antes do homem precisar, Deus já havia providenciado. Amém? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus já providenciou. Aleluia. Quem recebe, diga glória a Deus. E Jesus vai nos ensinar outra coisa linda sobre este pai aqui. Versículo de número 13. Veja comigo aí. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Olha só que palavra tremenda. Primeiro Jesus te mostra Deus como Pai nosso, o Pai que está presente, como o Pai que providencia, que te dá o pão de todos os dias. Mas Ele também vai mostrar que esse Pai é aquele que vai te livrar do mal, que vai te proteger, que vai te guardar, que vai te cercar, para que os males desta vida não te alcancem e não te toquem. Isso não quer dizer que não vamos passar por tribulações e nem vamos passar por problemas. Não é isso, mas está dizendo que em meio a qualquer tribulação e a qualquer problema, o nosso Pai estará presente para nos guardar. Você acredita nisso? Estamos rodeados de tantas coisas, irmãos. Estamos rodeados de tantos perigos, de tantos problemas, de tantas situações adversas que nós vemos, que nós não vemos, físicas, financeiras, materiais, humanas e espirituais. Mas no meio dessa turbulência toda, não tenha medo de nada, porque aquele que te guarda é maior do que tudo. Aleluia. E é mais forte do que todos. Deus é o nosso guarda fiel. Eu sou pai e tem muitos pais aqui também, e vocês vão concordar comigo no que eu vou dizer agora. Eu tenho certeza que vocês vão concordar que nós pais, nós pulamos na frente de leão e de urso para salvar os nossos filhos. É ou não é? Para guardar os nossos filhos, para protegê-los em todo o tempo, desde que eles eram pequenininhos até agora, como os meus já são bem grandes. A gente faz de tudo para proteger os nossos filhos. Não tem nada nessa vida que vai colocar medo em nós, no sentido de recuarmos em não proteger os que são os nossos filhos. Agora imagina Deus, imagina o Senhor da glória, imagina o Deus dos exércitos, aquele que é o Criador de todas as coisas, e olha para você, você como filho, você como filha, Deus fará muito mais para te livrar do homem maligno, para te guardar dos demônios, para te proteger das trevas e para fazer você se sentir seguro, mesmo em meio às turbulências da sua vida. Amém? Vai dormir tranquilo, vai viver tranquilo, vai amanhecer amanhã, vai ao seu trabalho, vai onde você precisa ir, confiando na guarda desse Deus que nunca falha. Então Jesus vai nos mostrar Deus como Pai. Primeiro ensinamento dessa oração, como Pai presente, como Pai que provê e como Pai que protege. Ele é o Pai perfeito. Mas Jesus também vai mostrar, olha só o versículo de número 9 ainda, vamos lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Jesus vai mostrar aqui que precisamos olhar para Deus e ter um relacionamento com Ele na base da reverência, do respeito e da santidade. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, mas Deus precisa ser honrado na nossa vida, no nosso estilo de vida. É muito bom, muito importante louvarmos com os nossos lábios. A Bíblia fala do sacrifício de louvor que sai pelos nossos lábios. Isso é muito importante, indispensável. Mas a nossa vida tem que corresponder ao louvor que expressamos para esse Deus. Quando a Bíblia diz aqui, ore para Deus e diga, santificado seja o teu nome, está falando que uma vez que eu trago comigo o nome de Filho de Deus, eu preciso honrar esse Deus que é o meu Pai. Honrar através da minha vida em santidade, da minha vida em obediência à sua palavra, em temor, em humildade diante dele. Viver de forma que eu não escandalize o nome do Senhor pelo qual eu sou chamado. E é dessa maneira que deve ser o nosso relacionamento, em temor, em respeito a esse Deus. Aí eu te pergunto, você tem reverenciado o nome do Senhor que está sobre a sua vida? Nós temos honrado esse Deus em todo o tempo, na nossa casa, na rua, na escola, no trabalho, onde alguém vê que somos um filho, uma filha de Deus. Será que as pessoas estão vendo um filho, uma filha que respeita ao seu pai? Ou temos sido motivo de escândalo, do nome de Deus ser envergonhado, ser blasfemado através de uma má conduta, de um mau comportamento?
precisamos sempre olhar para dentro de nós e para fora também e procurar viver uma vida que honre o nome desse Deus. Vocês estão vendo que não basta apenas falar, Pai, santificado seja o teu nome, é preciso viver essa realidade. Então, põe esse propósito no seu coração: eu nunca vou envergonhar o nome do meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Tem muitos filhos terrenos que envergonham o nome do Pai, envergonham o nome da família deles, com atitudes malignas, com atitudes que trazem decepção para sua família, para o seu pai, para sua mãe. E muitos filhos de Deus têm decepcionado a Deus, feito, falado e agido de formas que não condiz com a vontade do Senhor. E aí quando alguém vê esse filho de Deus, essa filha de Deus, ao invés de glorificar ao Senhor Deus, que é o seu Pai, que é o nosso Pai, muita gente blasfema e zomba e critica, porque não vê em nós um comportamento à altura de sermos filhos de Deus. Então vamos viver na altura do poderoso nome pelo qual nós somos chamados. Amém? Glória a Deus. Jesus vai nos ensinar aqui, irmãos, isso é tremendo. Olha só, o versículo 9. Versículo 9 ainda, veja que diz aqui: Pai nosso que estás nos céus. É um outro ensinamento que Jesus vai trazer para nós aqui. O ensinamento de que o nosso Deus, Ele é soberano. Não é um Deus que está no mesmo nível de existência do ser humano. Ele não está sentado num trono da terra, mas Ele está sentado no trono dos céus. Isso quer dizer que Ele está acima, que Ele é superior. Quando eu digo soberano, eu estou falando que abaixo dele é que tudo existe e nada acima dele. Ele está sobre todas as coisas. Amém? Esse é o Deus que nós servimos e que você serve e que você chama de Pai. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Ele está acima e veja, no controle e no domínio de tudo. Pai nosso que estás nos céus. E no versículo 19, no final, vamos unir as duas ideias dos versículos, que vai dizer assim, olha, porque teu, versículo 13, porque teu é o reino, preste atenção, teu é o reino e o poder e a glória para sempre, amém. Pega o versículo 9 e o 13 e junta as ideias, que vão formar o mesmo ensinamento. Deus é soberano e Ele é dono do reino. Ele é Senhor, governador, dominador, que está no controle de tudo e de todas as coisas. Meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele está no controle da sua vida, da sua história, de toda a existência. Ele controla cada detalhe. Irmão, outro dia eu falei aqui sobre o Deus das coisas pequenas e o Deus das coisas grandes. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê Deus ensinando através da formiga. Provérbios 6, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Ele é o Senhor das formigas, que usa as formigas para dar aula para aqueles que são preguiçosos. Mas Deus também é o Deus das grandiosidades, como o Salmo 19. Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus proclamam a glória e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra ensinamento e sabedoria à noite. A outra noite, sem linguagem e sem fala, ouvem-se as suas vozes. Quer dizer, Deus tanto usa a formiguinha, mas Ele usa também os astros, a grandiosidade dos céus. Isso fala que Ele tem o domínio de todas as coisas pequenas, das coisas grandes. A Bíblia vai falar de um Deus que vai cuidar de nós, de tal forma que não vai cair um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão dele. Isso é muito forte, porque quando nós olhamos para a nossa vida, pensamos e ficamos desesperados tantas vezes, achando que, meu Deus, tem essa situação, tem aquela situação, tem esse problema, tem essa luta na família, tem esse problema espiritual, tem essa luta financeira. Mas nós esquecemos de que o nosso Pai, Ele tem o controle do tempo, das coisas e das situações. Estou dizendo que Deus está no controle da sua vida, dessa questão familiar que você está passando, desse problema financeiro, dessa luta física com essa enfermidade. Deus está no controle de tudo.
tudo, Ele nunca vai perder o domínio, porque Ele é Senhor e dele é o reino. Ele está no trono e Ele é quem determina e quem comanda. Você não precisa ter medo de praga, de maldição, de macumba, de inveja. Não, a sua vida não é determinada pela palavra de terceiros. A nossa vida, ela é determinada pela palavra de Deus. É a palavra dele quem determina o que será de nós. E estamos em boas mãos. Amém? Aleluia. Diga comigo, eu confio nesse Deus. Não vou me deixar levar pelo medo, pelo assombro, pelo desespero. Porque eu sei que o meu Deus, Ele é soberano. E dele é o reino, o poder e a glória. E a minha vida está nas mãos dele. E eu sei que Ele sempre tem para mim o melhor, em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o nome dele. Pode adorar o nome dele. E Jesus vai nos ensinar aqui por último. E antes de eu entrar nesse último tópico, eu quero só recapitular o que eu já falei, para você não perder o fio da mensagem. Jesus vai nos ensinar na oração do Pai Nosso que Deus é o nosso Pai. Ele é o Pai que está próximo, Ele é o Pai provedor, Ele é o Pai que protege. Jesus vai nos ensinar que esse Deus que é o nosso Pai, Ele é soberano, Ele está acima de tudo e acima de todos, e nele está o controle, dele é o domínio de todas as coisas que dizem respeito a tudo, principalmente as nossas vidas. E nós vamos aprender aqui agora que esse Deus também, eu falei que Deus é o Deus que é santo, que deve ser honrado e respeitado, mas nós vamos falar agora aqui esse ensinamento extraordinário que está no versículo 10. Veja comigo aí: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É outro ensino que está aqui, que nós precisamos, aleluia, buscar, desejar, querer para as nossas vidas o reino de Deus antes e acima de todas as coisas. Irmãos, nós temos as nossas coisas, mas nada pode estar em primeiro lugar a não ser o reino de Deus e a sua justiça. Qual é o lugar que temos colocado Deus no nosso tempo, no nosso dia a dia? Deus fica para quando der, para depois, ou se der? Ou será que Deus realmente é a prioridade? O reino dele é o mais importante para nós. Quando temos os planos, quando tomamos as nossas decisões, o que é que vem primeiro na nossa mente? O que vai ser melhor para mim? Ou aquilo que vai corresponder à vontade perfeita de Deus para a minha vida? Isso é buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Queremos que todas as demais coisas sejam acrescentadas, mas não queremos colocar o reino de Deus em primeiro lugar, porque isso envolve renunciar nossa própria vontade muitas vezes, o nosso conforto, o nosso querer e os nossos propósitos. Mas vale a pena priorizar o reino de Deus. Deixa Deus ser o primeiro na sua vida. Deixa Deus ser o primeiro nos seus propósitos. Deixa Deus ser o primeiro em tudo aquilo que você for decidir. Deixa que Deus seja prioridade para você. Amém? Porque quando você prioriza o reino de Deus, não se preocupe, você não está perdendo coisa alguma. Pelo contrário, você está ganhando a maior bênção de todas. Porque se Deus pode ser o primeiro, é porque Ele pode ser o seu pastor, é porque Ele pode ser o teu Senhor, é porque Ele pode entrar na tua história e cuidar do teu reino. Quando você prioriza o reino de Deus na sua vida, Deus cuida do seu reino aqui na terra. Você pode escrever o que eu estou te falando. Deus está cuidando do teu reino. Qual é o teu reino? É a tua casa, é o teu trabalho, é a tua saúde, todas as coisas da sua existência. Amém? Então a Bíblia vai nos ensinar aqui nesse versículo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós precisamos querer obedecer à vontade de Deus, e que a vontade de Deus é que prevaleça nas nossas vidas. Então, coloca Deus como prioridade, mas esteja disposto a obedecer o que Deus quer, a
a obedecer os mandamentos da palavra dele, as direções que ele dá nas Sagradas Escrituras, porque aqui está a vontade revelada de Deus para nós, aqui está tudo que Deus espera que nós façamos. Então precisamos honrar essa palavra, obedecer essa palavra, porque os mandamentos do Senhor, eles não são impossíveis, eles não são pesados, eles não são inalcançáveis. Tudo que Deus determinou aqui, meus irmãos, está ao nosso alcance de obedecer. Basta a gente querer e buscar a ajuda do Espírito Santo. Então que seja feita a vontade de Deus. Isso quer dizer, eu me disponho a obedecer. Mas também fala de submissão, a aceitar a soberania do Senhor. E essa parte é a última, mas para mim, além de um ensinamento, é um desafio. Porque é muito maravilhoso, ficamos felizes, quando a vontade de Deus, ela corresponde mais ou menos àquilo que a gente queria. Quando a vontade de Deus, ela se alinha mais ou menos com aquilo que a gente projetou que fosse. Ou seja, é vontade de Deus que sejamos felizes? Amém. Então eu vou me submeter a essa vontade, receber a alegria de Deus. É vontade de Deus que eu prospere? Sim. É vontade de Deus que eu seja bem sucedido? Sim. É vontade de Deus que eu venha crescer espiritualmente? Sim. Mas existem atos da soberania de Deus. Eu já falei isso aqui essa noite, que Ele é soberano, é Ele que determina tudo. Existem atos da soberania de Deus que não vão corresponder às nossas vontades. E aí que vem o desafio do qual eu falei. O desafio de submetermos a nossa vida ao que Deus determinou, mesmo que nos desagrade. Tem muita coisa que Deus determinou na nossa história que vai ser totalmente diferente daquilo que você pensou e que você sonhou. E aí eu te pergunto, você vai se submeter ou vai se revoltar? Vamos nos submeter ou revoltar? Submeter à soberania de Deus não é coisa fácil, mas é aí que entra a questão de confiar, de acreditar e de rendermos a nossa vida a esse amor de Deus. Porque quando você realmente confia, acredita e ama esse Deus e sabe que Ele te ama, mesmo que a soberania de Deus decidiu algo para você, que não seja nada do que você estava pensando, você vai abaixar a cabeça e vai dizer, Senhor, igual Jesus fez lá no Getsemane, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Quando Ele falou para o Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. E a vontade de Deus prevaleceu. Jesus foi submisso e essa submissão levou Ele à cruz, levou Ele à dor, ao sofrimento e à morte. Mas ali, aleluia, dali veio a nossa vitória. A partir dali Jesus se reveste de glória, ressuscita ao terceiro dia. Depois de 40 dias Ele vai para o Pai e assenta-se no trono da majestade de Deus. A soberania de Deus muitas vezes vai determinar coisas que num momento pode até nos trazer lágrimas, pode até nos trazer dores, pode até nos trazer perdas, mas se você realmente confia no Senhor, você sabe que no meio da turbulência tem uma mão poderosa e um Senhor que te ama, que está te conduzindo passo a passo, mesmo que você não consiga ver um palmo diante dos seus olhos, o Senhor já determinou o seu caminho. Amém? Então nós vamos agora orar a Deus. Fica de pé, por favor, e guardar aqui esses 5 ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus é nosso Pai, que Ele deve ser honrado, respeitado, que Ele é soberano e que precisamos buscar a sua vontade acima de todas as coisas. Amém? Põe a mão no seu coração. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós te louvamos por todo esse ensinamento da tua palavra, Deus, porque o Senhor nos ensina com propósitos, e eu sei que viemos aqui para aprender do Senhor isso. E estamos agora diante dessa palavra, e toda vez que recitarmos essa oração do Pai Nosso,
nós já vamos ter um conceito maior, mais profundo do que o Senhor espera das nossas vidas. E eu oro para que essa palavra continue fluindo, continue tendo um livre fluxo e operação no coração de cada pessoa que está aqui agora, de cada um que for assistir essa mensagem depois, que essa palavra faça diferença e possamos caminhar com o Senhor ainda melhor todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Igreja, nós vamos encerrar, mas antes de encerrarmos, deixa eu fazer aqui duas coisas. Primeiro, três coisas, vou fazer por partes. Primeiro, quem quer aceitar Jesus hoje como seu Salvador? Tem alguém aqui? Alguém que está desviado e quer voltar para a casa de Deus nessa noite? Se tiver, levante